O segundo tópico, que é central também no nosso trabalho, é a relação passado-presente. A gente entende, né, claramente que assim estudar história não é ficar decorando fatos do passado, conhecer nomes e feitos históricos de grandes pessoas, né? A gente entende, não, nada disso. A gente entende que, na verdade, que a história ela tem um papel fundamental para a gente refletir, conhecer o passado, mas também a gente refletir sobre a nossa realidade, refletir sobre o nosso presente, a gente ter uma visão do mundo, entender porque as coisas hoje são de um jeito e não são de outro, né? E como que isso, como chegamos ao ponto em que chegamos. E a gente procura fazer isso por meio de diferentes estratégias, né? Uma delas é o que a gente chama de unidades conceituais, né? Tentar explicar para vocês essa ideia. A gente, cada livro, o livro do sexto, o livro do sétimo, do oitavo e do nono, todos eles são divididos em 4 unidades, tá? E cada unidade, em cada uma delas, a gente trabalha um conceito específico. Aqui na lateral, vocês podem ver quais são os conceitos que a gente está trabalhando, que são conceitos importantes para a gente conhecer o nosso mundo de hoje, a gente entender a nossa realidade. Né? Então, a gente está trabalhando tecnologia, civilizações, política, diversidade, né? Pulando aqui só deslocamento populacional, trabalho, meio ambiente, violência, cidadania, meios de comunicação de massa. E aí vocês podem falar, tá, mas como é que vocês escolheram esses conceitos? Eles caíram assim do céu aleatório? Não. A gente fez uma escolha partindo do conteúdo que é suscitado nos próprios capítulos daquela unidade. Vou dar um exemplo aqui, pegando o meios de comunicação de massa. Né? Os meios de comunicação de massa, ele é a unidade número 3 do livro do nono ano. Quais são os capítulos que estão dentro dessa unidade? É o capítulo que a gente está falando do governo de Getúlio Vargas, é o capítulo que a gente está falando da ascensão do nazismo, do fascismo, é o capítulo que a gente está falando da Guerra Fria, que são momentos em que os meios de comunicação de massa tiveram um papel muito importante na sociedade. Todo mundo sabe, né, o uso que o Getúlio Vargas fez do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, né, criando a sua imagem de pai dos pobres e tudo mais. Né? Todo mundo conhece o trabalho, né, que Hitler fez, o uso do cinema para a divulgação, para a difusão dos ideais do nazismo. A gente sabe como a Guerra Fria usou da publicidade, de tudo mais, para trabalhar a rivalidade entre capitalismo e comunismo. Então, a gente aproveitou esses assuntos que são abordados no miolo desses capítulos para a gente trazer, por meio ao longo do capítulo, a trazer reflexões a respeito dos meios de comunicação de massa hoje. Então, isso vai estar presente, por exemplo, numa abertura. Né, a abertura da unidade, a gente vai trazer questões, vai trazer informações, né, traz um texto falando do poder dos meios de comunicação de massa, trazemos perguntas de conhecimento prévio dos alunos, que explora o conhecimento prévio dos alunos a respeito dos meios de comunicação de massa, para daí entrar no capítulo. Né? E aí, ao longo do capítulo, os capítulos eles correm normalmente, mas muitas vezes, né, sempre, principalmente ao final do capítulo, mas também no meio do capítulo, a gente faz perguntas relacionando aquele conteúdo que está sendo abordado naquele capítulo com o conceito. Né? Então, a gente pega de algum gancho do capítulo para falar do conceito de meios de comunicação de massa. Né? E o fechamento da unidade, ele também vai abordar o conceito meio de comunicação de massa.